Bem, hoje eu estou de volta para trazer uma curiosidade legal sobre o latim. É bem simples, mas é muito interessante. Em latim não existia a palavra sim. Isso mesmo, a palavra sim. A palavrinha de afirmação que parece ser tão básica e tão universal, na verdade não é. E aí vocês podem se perguntar duas coisas. Bem, uma seria se eles não tinham a palavra sim, como é que eles faziam para confirmar, né, para simplesmente confirmar algo. E segundo, as línguas que vêm do latim, todas elas têm uma palavra que significa sim. Né? A gente tem em português, em espanhol, em italiano. Então, de onde é que vem o nosso sim se o latim não tinha essa palavra? Bem, então vamos lá. Primeiro, como é que eles, os falantes de latim, confirmavam? Bem simples. Existia mais de uma maneira, mas se alguém lhe perguntasse algo como você quer ler este livro? Por exemplo, uma pergunta desse tipo, você quer ler este livro? Então, a resposta seria quero, resumindo. Então, em latim ficaria Wisne hunc librum legere? Resposta, volo, que é o verbo na primeira pessoa. Wis, você quer, volo, eu quero. Wisne hunc librum legere? Volo. E aí você tem uma forma de afirmação que era usada em latim. Mas e se a pergunta não tivesse um verbo, ou mesmo se tivesse, existe alguma outra forma de confirmar? Sim, existe. Uma delas é você dizer a palavra ita ou a palavra sic. Essas duas palavras, ita e sic, significam assim, certo? Então é como você dizer, é assim mesmo, ou é isso mesmo que você está dizendo. Então aí a gente tem o ita e o sic para marcar a afirmação. E agora vou responder a outra pergunta que é, então como é que de onde vem o sim das nossas línguas? Bem, o do português, do espanhol, do italiano e várias outras línguas, né, como galego e catalão, vem da palavra sic, do latim. Então, sic, que significava assim, então era uma forma de dizer assim, é assim mesmo. Você poderia dizer ita est, ou sic est, que seria assim é, ou é assim. Ou simplesmente sic, ou ita. E o sic perdeu o C do final, ficou só si. E se manteve assim em várias línguas. Mas em português aconteceu outra coisa. O sic, além de perder o C, ele ganhou uma nasalidade. Por isso que a gente diz sim em português. E pronto, daí que vem o nosso sim. Só que tem outras línguas, como é o caso do occitano, em que para confirmar eles dizem hoc. E hoc vem da palavra latina hoc, que é um demonstrativo neutro, significa isso, ou isto. E então, e a gente confirma assim em português também, né? Você pode dizer isso, né? Alguém lhe pergunta alguma coisa, é para eu fazer tal coisa, você diz isso. Então, em latim, aparentemente, você também poderia fazer esse tipo de afirmação hoc, pelo menos no latim tardio, e isso se tornou muito comum na região onde hoje se fala occitano, né, que é o sul da França, e aí surgiu o sim que eles usam lá na língua deles. E aí tem outras formas, como oui, do francês, que vem de hoc, ile, e que é uma outra solução. Tem o do romeno, que eles dizem da, de forma semelhante às línguas eslavas. E o caso do romeno parece ter sido uma fusão de dois elementos, a união do ita, que eu mencionei antes, mais o fato dos eslavos responderem afirmativamente com da. Então, se os romanos usavam ita e terminaram dizendo tá, sem o i do começo, esse tá se fundiu com o da eslavo e ficou da, igual nas línguas eslavas. E bem, basicamente é isso. Então, em latim não existe uma palavra que signifique sim, mas as nossas línguas derivadas do latim têm, e elas desenvolveram dessa forma. E agora eu queria ler uma. Eu vou colocar na tela para vocês verem, que é uma tirinha engraçada que eu vi, que brinca com o fato de não existir uma palavra, essa palavra afirmativa no, no latim. Vou abrir aqui. Ah, tá. Bem, vocês já devem estar vendo na tela.
mas é um romano conversando com um germânico. E aí ele fala que a língua dos bárbaros é tão feia quanto os próprios bárbaros. E não pode dizer nada de bom, porque não tem palavras úteis. Aí o bárbaro fica triste com a afirmação do romano e diz yes. E o romano, ao ouvir essa palavra tão útil, tão simples, mas desconhecida, quid? Reage assim, né? E bem, lendo isso daí na pronúncia clássica, né, fazendo uma reprodução dessa situação, seria algo como lingua barbarorum tam foeda est quam barbaripsi, et nihil boni dicere potest, quia prope nihil utilium vocabulorum habet. Yes. Quid? É isso. Bem, espero que tenham gostado do tema de hoje e até a próxima. Ah, e não se esqueçam de clicar em gostei, deixar algum comentário, se inscrever no canal se não tiver inscrito.